Então vamos ler a Bíblia no Evangelho de Atos, no capítulo 13, dos versículos 13 ao 52. É um longo texto, eu quero chamar você a acompanhar-me nesta leitura. Atos, capítulo 13, os versos de 13 a 52. Nós estamos, então, caminhando no livro de Atos, pensando na obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje eu quero olhar esse texto pensando na seguinte temática: avançando na evangelização. Avançando na evangelização. Atos 13, do 13 ao 52. Acompanhe-me, pois, nesta leitura aí na sua Bíblia, ou aproveite o texto que está sendo projetado. Diz-nos a palavra: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos das profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse:
e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. O que é evangelização? Primeiro vou dizer o que não é evangelização. Evangelização não é um programa da igreja. Não é uma atividade eventual da igreja. Não se trata de uma atividade pontual. Não, evangelização não é um programa da igreja, não é um evento que de quando em quando a igreja promulga, a igreja proclama, a igreja faz. Não. O que é evangelização? Evangelização é uma obra destinada a todo cristão. Todos os discípulos e discípulas de Jesus são convocados para a evangelização. Evangelizar é proclamar a salvação de Jesus Cristo. Evangelizar é dizer a todas as pessoas que quem salva é só Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, o missionário norte-americano que chegou aqui no Brasil em 1889, Ashbel Green Simonton, ele, terminando o seu seminário, no seu seminário houve um encontro e um pastor pregando trouxe um quebrantamento ao coração desse jovem pastor.
Simonton teve uma experiência profunda com Deus e tomou uma decisão importantíssima naquele encontro, depois de ter concluído o seu seminário, neste encontro de despertamento espiritual. Ele resolveu colocar-se integralmente à obra missionária. Escolhendo América do Sul, privilegiou o Brasil. Então ele veio para cá e plantou a igreja presbiteriana no Brasil. E ele vai dizer, como fruto desse avivamento: não tem mais sentido de viver se não fazer a obra do Senhor. Isto queimou seu coração, e ele então viveu por esta verdade. E ele vai dizer mais: sinto fortemente que preciso ter um conhecimento mais profundo e mais claro de Cristo e ter um senso perceptivo de sua presença e amor por mim e em mim. Ele vai dizer: sendo um missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas, é um mau negócio, diz Simonton. E então ele define: devo renovar a minha consagração. E assim então ele partiu. Nesta manhã eu quero dizer para você que qualquer pessoa que se encontra fazendo a obra de evangelização, de alguma forma ela se sente mais instigada, mais provocada a buscar o Senhor. O combustível é o próprio Senhor. O combustível é a presença do Senhor em nós. É o ânimo que o Espírito Santo de Deus move as nossas entranhas. Esse texto nos fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles tiveram obstáculos, vários obstáculos. Quando eles chegaram a Creta, em Salamina, viajando pela ilha de Creta, se depararam com um obstáculo. O primeiro obstáculo que eles se depararam foi com o próprio diabo. O próprio diabo foi para eles um grande obstáculo. Um homem mágico, ilusionista, e provavelmente ele usava de feitiçaria. Ele se opõe ao Evangelho, ele se opõe às palavras de Paulo e Barnabé. Provavelmente ele estava tentando desconstruir na mente do povo aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando, o Evangelho de Jesus. E Paulo vai dizer que ele é filho do diabo. Um filho do diabo se levantou contra a evangelização. E é bem provável que João Marcos também tenha desistido, é bem possível que ele tenha desistido por conta desta situação. Quando ele percebeu que a dimensão da tarefa era maior do que a sua própria condição, quando ele se deu conta de que haveria de enfrentar demônios, lidar com o diabo, lidar com as hostes infernais, era algo muito acima da sua condição naquele momento, ele desistiu, ele desanimou. E isto foi para eles também um grande obstáculo, a desistência de João Marcos. João Marcos, você sabe que foi aquele que ficou aos pés de Pedro e produziu o primeiro evangelho, o Evangelho segundo Marcos. Ele desistiu da primeira viagem missionária e ele então, voltando para Jerusalém, ele debruça-se aos pés de Pedro para ouvir e produzir então o seu evangelho, o Evangelho segundo Marcos. Mas ele não participou da primeira viagem missionária. Ele vai depois, como vamos ver lá na frente, ele vai com Barnabé. Barnabé e Paulo separam-se e João Marcos vai com Barnabé. E em terceiro lugar, o terceiro obstáculo que eles enfrentam é que eles foram expulsos de Antioquia da Psídia. O texto nos indica que, conforme nós vemos aqui, eles se assentaram na sinagoga. Veja lá comigo o versículo 13. O versículo 13. Versículo 16. Versículo 15, melhor dizendo.
Depois da leitura e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Mas antes disso, no versículo 14, está lá: assentaram-se. Eles chegaram na sinagoga e se assentaram. E ao assentarem, foi-lhes dada a palavra, depois da leitura da lei e dos profetas. E quando Paulo abriu a boca, do que ele falou? Ele falou da história de Israel, ele falou do Evangelho, e ele falou também das consequências do Evangelho na vida dos convertidos e dos não convertidos. Veja, Paulo chegou na sinagoga juntamente com Barnabé, e como que quisessem adorar, ali se assentaram. E eles então lhes deram a palavra, e eles falaram de 3 aspectos no seu sermão. Eles falaram da história de Israel, eles falaram o que é o Evangelho, e eles falaram das consequências do Evangelho na vida das pessoas. E nessa manhã eu quero convidar você a vir comigo. Eu quero ver que quando nós avançamos na obra da evangelização, 2 coisas, 2 aspectos ocorrem com certeza. 2 aspectos. O primeiro deles é que vai ocorrer oposição. E o segundo dele é que alguma coisa vai acontecer em nós. Primeiro, a oposição. Veja só, nós vamos nos deparar com muitos obstáculos. Talvez você já tenha enfrentado muitas vezes isto. E a grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que se nós quisermos, de fato e em verdade, viver a vida para Deus, para a glória de Deus, não é fácil querer viver neste mundo para Deus. Porque o diabo, o mundo, o homem, os egos, o pecado, a nossa carne, o nosso comodismo, as preocupações que nós temos com as coisas e com o mundo, tudo isso são oposições para vivermos para Deus em evangelização. Isso é um fato. A grande dificuldade das pessoas viverem reta e justamente para Deus tem a ver com essas pressões, tanto externas, como o diabo, como o mundo, os flertes do mundo conosco, como as próprias pessoas com as quais nós convivemos, como aquilo que está dentro de nós. Em segundo lugar, quando nós iniciamos e avançamos na obra missionária, a evangelização tem um efeito em nós. Sophia Miller é uma norte-americana que, vindo para a Colômbia evangelizar 2 índios, um dia ela saiu para o meio da mata e foi andando, e ela entrou na Amazônia brasileira, e ali então ela fez uma grande obra, mais de 40 anos proclamando o evangelho para os indígenas, plantou mais de 40 igrejas naquela região. Uma mulher franzina, magrinha, muito pequenininha, mas uma força no poder de Deus na proclamação do evangelho. Um dia perguntaram para ela: Sofia, como foi o seu chamado? E ela disse: chamado? Eu li uma ordem e obedeci. Para ela, evangelização é uma obediência. Ela decidiu obedecer a ordem recebida. E eu quero dizer para você que quando nós decidimos obedecer a Deus e praticarmos a evangelização, isto causa um grande efeito nas nossas vidas. O grande efeito ocorre lá, mas sobretudo ocorre aqui. Podemos até não alcançar muito êxito. Em um primeiro momento, as pessoas podem não aceitar as nossas palavras, mas essas palavras
vão causando um efeito extraordinário em nós. Porque para evangelizarmos, meu irmão, minha irmã, precisamos conhecer mais a Jesus. Assim foi que Simonton disse: eu preciso consagrar-me mais uma vez. Eu preciso conhecer mais a Jesus. Eu preciso conhecer e ter essa segurança da presença dele e do seu amor em mim. Preciso do coração aquecido, eu preciso do coração cheio pelo Senhor, eu preciso, para viver essa vida em Jesus, para pregar essa vida em Jesus, para ensinar essa vida em Jesus, eu preciso estar profundamente arraigado na pessoa de Jesus, porque esta é a obra que Deus nos outorgou: evangelizar, pregar, anunciar, e ao fazê-lo, eu estou cada vez mais enraizado, envolvido com a pessoa de Jesus. Então, a evangelização tem esses dois aspectos: a oposição e a evangelização é uma fonte de energia para você e para mim. Pessoas que evangelizam, elas se renovam. Pessoas que evangelizam se restauram, se fortalecem, elas crescem no Senhor Jesus. E é isso que está ocorrendo aqui. Veja comigo lá no final, versículo 52, depois deles pregarem o evangelho, depois daquele grande sermão, depois deles serem rejeitados, depois deles serem maltratados, depois deles serem expulsos, depois deles serem expulsos da cidade, no versículo 52, olha o que está acontecendo: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Muitas pessoas não aceitaram, muitas pessoas rejeitaram o evangelho. Aquela cidade, os principais expulsaram eles da cidade, mas eles saíram exultantes. E isto é extraordinário. Eu quero então voltar-me para o texto agora, falar um pouco sobre este início da evangelização, da primeira viagem missionária, e que isto seja para você e a mim um desafio para avançarmos na evangelização. Veja o que está lá no versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles chegaram na sinagoga e se assentaram. E aqui me parece que não havia nenhuma estratégia mais elaborada. Eles não definiram uma rota, não havia uma estratégia, um esquema, um modus operandi. Não, eles chegaram lá e se assentaram para estar no meio dos judeus. Mas o que acontecia? Mas havia uma ousadia e uma coragem impressionantes no coração desses homens. Havia um ardor, havia um desejo, havia uma vontade, havia uma necessidade até de falarem. Eles demonstraram uma grande coragem, pois de onde eles vieram, saindo de Jerusalém, perseguição que a igreja enfrentou foi muito ferrenha. Nós não conseguimos imaginar o que os primeiros cristãos suportaram em Jerusalém, em toda a cidade Roma, em todo o Império Romano, a estrutura do império provocada pelos judeus, vieram com tudo contra os cristãos. E Paulo agora, ele entra numa sinagoga, no ninho dos judeus, e ali havia líderes judaicos, e ele então vai falar. E aí Paulo se levanta para pregar o evangelho dentro de uma sinagoga. É muito audacioso, é muita coragem. Eles estão correndo um sério risco de vida. É uma atitude de confronto com os líderes judaicos, e eles estão ali pregando o evangelho. Veja, meu irmão, que não é tanto uma estratégia que garante o sucesso na evangelização. Eu penso que é bom ter um plano, e a gente faz planos, é bom ter um projeto, é bom ter um caminho,
mas, sobretudo, é desejável que, ao abrir a boca, tenha coragem, tenha ousadia para falar com toda a intrepidez o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu estou convencido de que nesse texto me parece que a ousadia e a coragem fizeram toda a diferença na proclamação do Evangelho. É o fervor do peito por Jesus, é o amor entranhável pela graça de Deus, é o amor por Jesus Cristo, é que vai nos impulsionar, é essa disposição interna de falar de Jesus, de amor por Jesus, é isto que faz a diferença na evangelização, porque é o Espírito Santo que nos conduz neste processo, é o Espírito Santo que, ao abrirmos a boca, Ele nos dá as palavras, Ele nos dá a força, Ele nos dá o encaminhamento, é esta fé, esta segurança, essa certeza de que eu estou fazendo o que eu devo fazer em obediência a Deus, é isso que eles estão fazendo. Eles saíram da cidade de onde eles estavam e chegaram aqui e foram até a sinagoga, no meio dos judeus, com esta santa ousadia, nessa simplicidade de fé e obediência a Jesus, e proclamaram o Evangelho. É o Espírito Santo que faz a obra, lá e cá. Se eu amo Jesus, se o meu coração pulsa por Jesus, se eu obedeço à ordem de Jesus, então não tenho dúvidas de que o Senhor Jesus, pelo teu Santo Espírito, fará a obra lá e cá. Eu me lembro da minha infância, não sei se você já viu, mas eu vi muito na minha infância, minha adolescência, aqueles pregadores que estavam em praças públicas, estavam nas ruas, eles estavam nesses lugares públicos, em frente ao comércio, às vezes sem nenhum microfone, nenhuma estrutura, talvez subiam em algum caixote, ou, enfim, eles estavam ali proclamando o Evangelho e as pessoas passavam, e as pessoas iam, as pessoas vinham, e eles estavam ali gritando, proclamando, anunciando o Evangelho, sem microfone, às vezes até rouco, e ele estava ali no primeiro dia, estava no segundo dia, estava no sábado, estava no domingo, eu vi muito isso, e eu achava até estranho isto, porque às vezes a pregação deles era uma pregação bruta, era uma pregação, não era muito digerível, era uma pregação muito dura, era mais ou menos como a pregação de Jonas para os ninivitas. Olha, se vocês não se converterem dentro de 40 dias, vocês vão para o inferno. Ou seja, eles botavam terror, eu até tinha medo de ouvir esses caras, mas eles pregavam com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas se convertiam, Eu tenho trabalhado com obreiros em plantação de igrejas, e eu peço para eles fazerem aquilo que eu fiz quando estava revitalizando a igreja, fazer o simples. O que é fazer o simples? É abordar as pessoas, é ir onde as pessoas estão, e com muita delicadeza, com muita simpatia, com muita alegria, falar de Jesus, proclamar o Evangelho, é entrar no comércio, saudar as pessoas que lá estão, é procurar o proprietário daquele negócio, é invocar a bênção de Deus sobre ele, é falar que nós estamos ali para abençoá-lo, é abrir o coração, é falar do amor de Jesus pelas pessoas. E eu tenho entendido que quando nós estamos realmente comprometidos com a vida das pessoas e com a obediência a Jesus na proclamação do Evangelho, e quando nós vencemos essa covardia, essa timidez, nós saímos da zona de conforto e nós então abrimos a boca e nós falamos, as coisas acontecem. Eu tenho tido essa experiência, as coisas acontecem.
Quando nós, ousadamente, vencemos os nossos preconceitos, vencemos as nossas dificuldades internas e vencemos os obstáculos externos, e nós então falamos, quando nós pregamos, o Espírito Santo faz a obra. Agora veja o sermão do apóstolo Paulo. No versículo 15, diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E então ele vai fazer o seu sermão, que ocupa grande parte desse texto que nós lemos, e eu quero dividir esse sermão em 3 partes, porque me parece que Paulo, em primeiro lugar, ele fala que Deus é o dono da história de Israel. É Deus que conduz a história de Israel. Paulo vai falar da história do povo de Israel, e ao falar da história do povo de Israel, Paulo vai dizer que é Deus que está agindo em favor deles. E a expressão que ele usa é: Deus fez. Dos versículos 16 a 25, Paulo apresenta o Jesus desconhecido de Israel. E depois Paulo apresenta a história do povo de Deus e o que Deus fez. E nessa história, eles não são o personagem principal. Nessa história, eles não conhecem nem sequer o personagem principal. Porque o personagem principal da história deles não é o povo, mas é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo anuncia a eles. Veja comigo no versículo 17. Deus escolheu nossos pais, Deus exaltou durante a peregrinação do seu povo, Deus tirou com braço poderoso. No versículo 18, Deus suportou-lhes os maus costumes durante 40 anos de peregrinação no deserto. No versículo 19, Deus deu-lhes a terra de Canaã por herança, destituindo 7 nações. No versículo 20, Deus lhe deu juízes. No versículo 21, Deus lhe deparou Saul. No versículos 22, Deus levantou-lhes um rei chamado Davi, segundo o meu coração, disse o Senhor. A história está nas mãos de Deus. A história não está sendo conduzida por eles, mas está sendo conduzida pelo próprio Deus. Mas eles não conheciam o Deus encarnado. No versículo 23, da descendência de Davi, Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. Paulo está falando da memória. Olha para o seu passado. Deus está falando com eles naquele momento, naquele sábado, através do apóstolo Paulo. Deus está abrindo a boca do apóstolo Paulo e está dizendo para eles: o passado de vocês existe porque eu o fiz. A história de vocês está entranhavelmente ligada à minha ação na história de vocês. Paulo discorre rapidamente a história do povo, colocando a presença diretiva de Deus na vida daquele povo. E aí, meu irmão, como que nós podemos aplicar essa primeira parte do sermão do apóstolo Paulo nesta manhã? Eu entendo que, se você e eu formos assim, honestos e corajosos, nós podemos assumir que já cometemos muitos erros. Nós já fizemos muita bobagem, nós já erramos muito no caminho, e as consequências vieram. Mas quando nós olhamos um pouquinho para trás, nós vamos perceber que é Deus que está conduzindo a nossa história. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem protegido você. Mesmo quando você tem caminhado sem considerar o amor e o cuidado do Senhor, Deus está com você. Deus tem sido fiel e Ele tem te abençoado poderosamente. E foi esse Deus que trouxe o Salvador até você. Por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos,
Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem caminhado a nossa vida. Para aqueles na sinagoga, Jesus era um ilustre desconhecido, mas para nós, não. Talvez nós não estejamos desfrutando ou apreciando como poderíamos apreciar a pessoa de Jesus na nossa vida. No versículos 24 e 25, ele vai contar a história de João que batizava para o arrependimento. E ao completar a sua carreira, ele diz: não sou eu o Messias é outro. E nesta manhã eu preciso dizer algo para você. Nós não precisamos de uma estratégia e nem de uma técnica, nós precisamos entender que a primeira coisa é que nós devemos entrar na história da pessoa. Você conhece o seu cônjuge, você conhece o seu filho, e eu quero dizer para você que o primeiro campo missionário é a sua casa, Nós podemos anunciar o evangelho para muitas pessoas, nós podemos evangelizar o vizinho, evangelizar a rua, evangelizar o bairro, evangelizar a cidade, podemos ir fazer missões fora do mundo, fora do país, podemos dar ofertas missionárias, mas se eu não evangelizar a minha casa, eu posso estar falhando terrivelmente contra o meu Deus e a minha família. O meu primeiro campo missionário é a minha casa. E aí, você precisa entrar na vida do teu cônjuge, entrar na vida do teu filho, entrar na vida do teu pai, que você bem conhece. E ali, você, ousada e corajosamente, falar da presença de Deus nessa história, do cuidado de Deus na vida dele, do poder de Deus na vida dele, das misericórdias de Deus na vida dele. Ô meu irmão, ô minha irmã, você pode ter uma boa estratégia, você pode ter um bom esquema, mas sobretudo você precisa de uma santa ousadia e amor de Jesus e compromisso com a sua família para proclamar que a salvação está na pessoa de Jesus. Se você não fizer, há uma desobediência pairando no ar. E a segunda parte do sermão dele é quando ele apresenta o Salvador. Veja os versículos de 26 a 31. É o anúncio do Evangelho. No versículo 27, ele vai dizer: os que habitavam em Jerusalém, não conhecendo esse Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem nos sábados, eles condenaram, e ao condenarem Jesus, eles cumpriram a profecia. Que coisa extraordinária, porque Deus estava conduzindo a história. Veja que ele está dizendo que aqueles de Jerusalém, os principais dos judeus que condenaram Jesus, e todo o povo que condenou Jesus para a cruz, sem saberem, ignorando a palavra de Deus e aquilo que os profetas disseram, eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Paulo está dizendo isso para eles. No versículo 28, embora não tivesse nenhum motivo para a morte, as autoridades pediram para que ele fosse morto. No versículo 29 ele diz: depois de cumprir tudo a respeito dele, estava escrito: tiraram do madeiro e o colocaram no túmulo. No versículo 30, mas Deus, aí faz toda a diferença, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo está dizendo que Deus continuou sendo o autor da história. Os homens erraram, os homens não conheceram a salvação, os homens sepultaram a salvação, parece que não tinha mais salvação para eles, parece que não tinha mais amanhã para o povo de Deus, mas de repente, ele ressuscitou. Ô meu irmão, ô minha irmã,
Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nesta manhã eu quero convidar você a considerar comigo essa expressão. Mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. Nesta manhã eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está tendo uma relação pessoal com Jesus. Eu não sei como você que está me assistindo, está me ouvindo neste momento. Mas Deus, não importa a sua condição. Não importa o seu dilema. Não importa a sua tragédia, não importa os seus prejuízos, mas Deus o ressuscitou, glória a Deus, e é isto que importa. Quando para nós tudo parece que acabou, quando para nós tudo está findando, quando para nós tudo está se encerrando, terminando, desmanchando, morrendo, falecendo, eu quero dizer para você que para Deus é apenas o começo. É apenas o começo. Por quê? Deus o ressuscitou. Glória, glória a Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Deus é o Senhor da nossa salvação. Deus é o Senhor da nossa restauração. Deus abre o caminho no meio do mar. Deus te encontra onde você está. Deus é o Senhor da nossa ressurreição. Mas Deus, nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso. Deus tem poder para fazer e refazer e tirar da morte a vida. Mas Deus, esta manhã, que o seu peito seja inundado com esta verdade bíblica. Deus é o Deus da nossa ressurreição. É isto que o apóstolo Paulo está contando para eles. O Evangelho é isto, é a morte do Senhor Jesus, é o cumprimento das promessas, é o cumprimento das Escrituras, mas a morte não é o fim, a morte é apenas o começo, porque a partir daquela morte nós também morremos. Os nossos pecados foram sepultados também naquele túmulo, e nós ressuscitamos com Cristo Jesus, glória! Meu irmão, minha irmã, se o Evangelho não te traz esta segurança, esta leveza, essa paz, essa segurança de que você está alinhado com o céu, de que a sua vida está em paz com Deus, de que a sua vida está com a ressurreição, que a vida de Cristo está na tua vida, eu quero dizer para você que você precisa desse santo e bendito Evangelho. Aleluia! Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. É isto que faz arder o meu peito. É isso que incendeia a nossa alma. A gente dizer, mas Deus o ressuscitou. Pode ter o impedimento que for, pode ter o problema que for, podem os homens fazer o que quiserem, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso, por tão grande salvação. Eu quero dizer para você que às vezes nós sabemos falar do Evangelho, às vezes nós sabemos falar
do Evangelho, que é a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas aqui tem algumas palavrinhas, na verdade são 3 palavrinhas que nós não podemos nos esquecer de que também fazem parte do Evangelho. E são estas palavrinhas que falam das consequências do Evangelho em nós. São os resultados do Evangelho na vida daquele que crê. Não podemos falar sobre o Evangelho sem falar da morte e ressurreição de Jesus. Então, falar do Evangelho não é falar de costumes, não é falar de processos religiosos, não é falar de ética, de moral, porque tudo isto é decorrente de quando o Evangelho entra no coração do ser humano, no coração do indivíduo. Nós não ensinamos ética, nós não ensinamos moral quando estamos evangelizando. A moral e a ética são aprendidos a partir do Evangelho. Na evangelização, nós nos ocupamos de outras coisas, nós nos ocupamos da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus. Eu estou no Evangelho desde meus 15 anos. Eu escuto esta mensagem desde o meu nascimento. Meus pais foram meus primeiros pastores. Meu pai pregava numa congregação e minha mãe era minha professora de escola dominical. Então, o Evangelho fez parte da minha vida desde sempre. Aos 15 anos, de fato, eu tive uma relação de pessoalidade com Jesus. O Evangelho alcançou o meu coração e a minha mente foi transformada. E eu quero dizer para você que eu ouço isso sempre, sempre. É a mesma mensagem, e eu não me canso de ouvir a mesma mensagem, e eu também prego a mesma mensagem, e eu não me canso de pregar a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Jesus é a boa notícia, Jesus é o Evangelho salva, o Evangelho traz vida, o Evangelho renova. Eu quero dizer para você que é isto que me faz levantar todas as manhãs, cheio de alegria e esperança. É saber que esse corpo será tragado pela morte, este corpo corrompido será transformado em corpo incorruptível. É pelo Evangelho de Jesus Cristo que eu vivo a esperança da ressurreição. É pelo Evangelho de Jesus Cristo que eu vivo um dia de cada vez, na expectativa da glória eterna, porque o Evangelho é o poder de Deus, diz Paulo. Se eu não tenho o Evangelho, eu não tenho o que comunicar da graça de Deus para as pessoas. Se eu não vivo o Evangelho, o que eu vou comunicar da parte de Deus para as pessoas? É o Evangelho, é o poder de Deus na minha vida, é o poder de Deus na tua vida, é o poder de Deus na tua família. Por isso que você precisa proclamar, oh meu irmão, porque eu creio na ressurreição de meu Deus, de Jesus Cristo, eu também creio na minha ressurreição, porque Ele ressuscitou, eu e você também ressuscitaremos. Oh glória, oh glória. O Evangelho é o que faz a diferença, o Evangelho é que muda tudo, é o Evangelho, nada mais, não é religião, não é processo religioso, é a proclamação do Evangelho que transforma. Por isso que Paulo vai dizer, 2 Timóteo capítulo 4, pega a palavra, prega a palavra, insta, quer a tempo, quer a fora de tempo, prega a palavra, de manhã, prega a palavra, quando está alegre, prega a palavra, quando está triste, prega a palavra, quando está doente, prega a palavra, quando está feliz, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo, quando for oportuno e quando não for oportuno, prega a palavra, porque é o Evangelho que transforma, o Evangelho muda tudo. E a terceira e última parte do sermão do apóstolo Paulo tem a ver com o Salvador. Como é que o Salvador consegue me salvar? E Paulo explica no versículo 32. Ele fala que o Evangelho é o Evangelho da promessa, o Evangelho que vinha sendo anunciado pelos profetas. No versículo 33, ele fala que Deus cumpriu
plenamente a nós. E ele cita o Salmo 2, onde está escrito: Tu és meu filho e hoje te gerei. No versículo 34, ele cita Isaías 55, versículo 3: E cumprirei as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E no versículo 35, ele cita o Salmos 16, 10: Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E depois diz que Davi, depois de servir a sua própria geração, ele morreu e não viu. E ele aí viu a corrupção. O seu corpo foi decomposto, o seu corpo foi comido por vermes. Davi sofreu isto. Mas no versículo 37 ele vai dizer: porém, ele, o Senhor Jesus, não viu corrupção. O corpo dele não foi comido por vermes, a morte não conseguiu segurá-lo, ele ressuscitou. Ele agora começa a explicar o Evangelho. Veja, meu irmão, que o sermão do apóstolo Paulo inicia com a história deles, a história do povo judeu, fala das promessas que eles já conheciam, e agora ele explica sobre a ressurreição. E a ressurreição tem em si mesma um anúncio. E qual é esse anúncio? A ressurreição diz para você e para mim que o nosso Senhor Jesus não se corrompeu. E esta é uma grande notícia. Ele não pecou. Ele não só não pecou nos seus 33 anos durante a vida dele no Jesus, mas nem a morte conseguiu corrompê-lo. Ele é maior do que a própria morte. Ele é maior que o próprio pecado. É isso que ele está sendo anunciado quando se diz que ele não viu corrupção. O nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, não viu corrupção. Ele não passou pela corrupção, ele não tem um coração corruptível, ele não tem uma mente reprovável, ele não tem um corpo corrupto. Não, ele é Deus, 100% Deus, e como homem, ele permaneceu incorruptível, porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Ele era o perfeito sacrifício. Para os judeus que estavam habituados a fazer ofertas de sacrifício do cordeiro sem mácula, essa mensagem é muito clara, é muito tranquila. Mas aí eu fico uma dúvida: será que você conhece, você sabe do que Paulo está dizendo aqui? Você tem essa clareza do que significa Jesus não ter experimentado a corrupção, que a ressurreição é uma viva força do Evangelho? Isso significa dizer que Jesus viveu 33 anos sem pecar, que não houve dolo algum ele cometeu, nenhuma iniquidade se achou na sua boca, ele jamais corrompeu, nem quando ele morreu, a morte não conseguiu corrompê-lo. Quando dizemos que nós ressuscitamos, dizemos que há um novo poder em nós. É um poder que não teme a morte, é um poder que não teme o pecado, é um poder que faz você e eu vencermos. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus, a vida de Jesus está em nós. E esse poder de vida é poder de ressurreição, e esses aspectos da ressurreição nos empodera para vivermos para a glória de Deus. Está entendendo? Está entendendo? A grande tragédia é que nós não fitamos na ressurreição de Cristo e naquilo que Ele é incorruptível. E porque Ele é incorruptível, a sua incorruptibilidade e a sua vida foi nos dada na sua ressurreição. Nós morremos na sua morte, morremos para o pecado, para vivermos na ressurreição para a glória de Deus, na força do Espírito que é santo, na vida de Cristo que habita em nós. A ressurreição de Jesus é poder de vida para você e para mim. É um poder que gera vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, as duas irmãs, Marta e Maria, correram para Jesus e disseram: Senhor, mestre, se o Senhor estivesse aqui,
o nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. A ressurreição já está posta a você e a mim. A ressurreição é uma realidade na vida cristã. Nós não desfrutamos ainda plenamente da ressurreição, mas no que desfrutamos, podemos ter plenitude. Naquilo que podemos desfrutar, do que temos hoje da ressurreição, podemos desfrutar com alegria, com esperança, com poder, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. A Bíblia isto nos assegura. E depois de sermos revestidos do corpo glorificado, seremos plenamente glorificados. Saímos da corrupção para um corpo incorruptível. Esta é a certeza da ressurreição de Jesus, porque Ele não se corrompeu. Ele foi ressurreto. No verso 38, ele anuncia a remissão de pecados por intermédio desse homem que não tinha corrupção, que não tinha pecado. Vamos ver o verso 38, olha lá. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. O que é remissão? Remissão é livramento da escravidão e da prisão. É tirando a culpa e sendo apagado da memória todo o pecado ou toda transgressão que foi feita, como se eles nunca tivessem sido cometidos. É remissão da penalidade, ou seja, você não vai pagar mais este preço. A dívida foi quitada. O sacrifício de Jesus é Deus colocando nele a minha culpa, a minha transgressão. Será que você crê nisso? Será que você compreende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre a remissão? Oh, meu irmão, minha irmã, todo o seu pecado, toda a sua transgressão, todo pensamento mau, toda decisão equivocada, todo ato que você fez contra alguém ou contra si mesmo, quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por você, Ele tirou tudo isto de você, Ele remiu você, Ele remiu a nós. Por isso que eu dou glória a Deus, porque a salvação me livra da culpa, não há mais culpa, porque a salvação é a remissão do pecado. Isso significa dizer que você e eu podemos viver sem peso, sem culpa, sem vivermos dilacerados pela culpa, condenados pela culpa. Isso é salvação, é vida leve, é vida perdoada, é vida tranquila, é vida com gosto de vida, é vida sem fardo, sem peso. Por isso que Jesus diz: vinde, aprendei de mim, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e aprendei de mim, e tereis descanso para a vossa alma. Jesus promete isto. Ele é a nossa salvação, porque Ele nos remiu, Ele nos comprou por alto preço, Ele levou sobre si a nossa culpa, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. É isso que nós devemos proclamar, é isso que nós devemos viver e proclamar ao nosso vizinho, ao nosso parente, mas sobretudo ao nosso cônjuge, ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso neto, que Jesus é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa redenção. O verso 39, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado. Olha, ele falou da ressurreição, ele falou da remissão, e agora está falando da justificação. 3 palavrinhas. A ressurreição é vida. A remissão
nos liberta da culpa e do pecado da culpa, do pecado e da culpa. E a justificação, o que é justificação? E ele explica agora a obra de Cristo. Pela ressurreição nós entendemos que a corrupção nos foi tirada. Explica que a obra de Cristo, que faz a remissão, nos reme da culpa. E a justificação é tornar-nos justo, ou seja, como deve ser, como deve ser. É começar de novo do jeito certo. Isto é justificação. É começar de novo em Deus e agora do jeito certo. Isto é justificação. É começar do jeito que tem que ser, puro, santo, justo, imaculado, separado. Viver para Deus. A justificação é você ter tido por Deus como puro, como perfeito, como santo, como justo. Justificação é declarar ou pronunciar alguém como reto, como justo. Diz respeito a uma regra de conduta. Essa ideia de justificação é como se tivesse uma regra de conduta que todos vivem, que todos tinham que trilhar por ela para ser considerada justo. Mas aí é isto, quando a gente olha para nós, quando eu olho para mim, quando nós olhamos para a nossa vida, óbvio, eu não consigo viver sempre nessa regra, eu não consigo. Porque eu erro, porque eu falho, porque eu não me conduzo sempre por esta regra. É isto que a justificação faz por você. Deus imputa a você a justiça de Cristo. A obra de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si as nossas dores, Ele imputa a mim e a você. Você é substituído pela cruz. Jesus toma o seu pecado e leva sobre si. E você é substituído pela vida. Cristo pega a vida que é dele e dá a você. Isto é justificação, isto é vida. E esse viver que agora vivemos pela fé no Filho de Deus, de maneira que já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Oh glória! Oh meu irmão, justificação é isso, você foi tornado justo. Deus em Cristo te ressignificou. Deus deu ressignificância para a sua história. Justificação. Antigamente, quando você pecava, você se justificava, não é? Não era assim? Você dizia, eu nasci desse jeito, porque eu fui criado assim, a situação me levou a isto. Mas agora, quando você é justificado, depois que você foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, você, quando erra, você faz uma coisa que é fora do padrão, é fora da curva, fora da normalidade, que as pessoas não fazem. Você mesmo diz, eu não sou isso, eu não quero viver assim, eu não quero viver ofendendo ao Deus da minha salvação. Senhor, me ajuda. Não é isso que você faz? Senhor, me ajuda a viver de modo digno daquilo que o Senhor fez em minha vida. Isto é atitude de quem é justificado. Não vive se justificando pelo pecado, mas reconhece que precisa mudar de atitude, mudar de vida. Isto é justificação. O justificado não precisa ficar justificando os seus erros. Ele os reconhece e ele volta-se para Deus e pede ajuda para Deus.
O crente é aquele que volta para Deus. O crente é aquele que está querendo, desejando caminhar em Deus, para Deus, em Cristo Jesus, na dependência do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença, isso muda tudo, completamente tudo. Você diz: me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a viver de modo digno, porque você foi justificado, foi tornado justo. Essas 3 palavras, ressurreição, o pecado já não tem poder sobre nós. Ele está presente em nós, mas não tem poder para nos dominar. Remissão é tirado de nós a culpa, não a culpa, é vida leve. E a justificação, nós somos outorgados por Deus, nós somos reputados por Deus como justos. Esta é a obra da cruz. Estes são os efeitos da morte de Jesus na vida do salvo. É a obra maravilhosa de Deus por você e por mim. O Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. Quando eu olho para mim mesmo, eu sei quem eu sou e eu falo: meu Deus, como eu erro. Meu Deus, como eu sou falho. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Não fé em mim mesmo, mas na obra que Ele fez. Eu sei que a obra que Ele fez é bem maior do que eu mesmo. Mesmo quando eu erro, eu posso me levantar com o poder da ressurreição, porque Ele me dá vida. Ele pode me fazer caminhar justo, porque eu sou justificado. Ele pode me tirar a culpa, porque eu sou remido. E nesta manhã, você veio aqui para ser ressignificado na sua vida. A obra da evangelização tem um poder no mundo quando você evangeliza, mas ela tem um poder em você. Um poder sobre você. Ele tem um poder sobrenatural dentro de você. Porque quando você evangeliza, você se apropria daquilo que é a pura e transparente verdade. Daquilo que é mais poderoso que você e o seu próprio pecado. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos avançar na evangelização. E aí eu vou dar um salto aqui, porque a hora já avança. Eu quero dizer para vocês que eles saíram daquela cidade transbordando de alegria, crescendo e avançando. E eu quero encerrar minha palavra nessa manhã, chamando você a continuar crescendo e avançando na evangelização. O primeiro campo missionário seu é a sua casa. É o seu cônjuge, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho, é o seu neto. O primeiro campo missionário é onde você está. E eu quero dizer para você que só há um tipo de gente que pode evangelizar. Os anjos não podem evangelizar. O mundo não pode evangelizar. Só um tipo de gente, sabe quem é? O crente, o salvo. O discípulo e a discípula de Jesus. E aí, nessa manhã, a minha pergunta é: como está a sua casa? Como está lá dentro de casa? Como está o seu filho? Como está a sua filha? Como está o seu cônjuge? A igreja precisa aprender uma verdade bíblica. Toda vez que eu proclamo o Evangelho, alguma coisa extraordinária acontece, toda vez, e acontece no mundo, e algo extraordinário acontece em mim. Que Deus te abençoe. Vamos orar?